Hoje, a gente mergulha em uma das profecias, assim, mais complexas e mais interpretadas de toda a história, que vem lá do livro bíblico de Daniel. É uma narrativa que atravessa impérios, séculos e, na visão de muitos, chega até os dias de hoje. E a história toda começa com uma série de visões, sabe? Visões bem enigmáticas, até assustadoras, com bestas monstruosas saindo do mar. E isso, claro, levanta a pergunta principal: o que esses sonhos tão antigos podiam significar? É um mistério que, olha, tem intrigado intérpretes por milênios. Para a gente resolver esse mistério, vamos seguir um caminho. Primeiro, as visões aterradoras. Depois, esse desfile de impérios e o tal chifre misterioso. Para só então a gente decifrar o código e, finalmente, chegar na mensagem final. Ok, vamos lá. Para começar, vamos olhar para essas criaturas estranhas que Daniel viu saindo de um grande mar que estava sendo agitado pelos 4 ventos do céu. É um cenário, de puro caos e transformação. E veja bem, não são monstros aleatórios. A própria visão lá em Daniel 7 já dá a primeira dica, a primeira pista. Ela diz que eles representam 4 reinos que viriam, um depois do outro, aqui na Terra. E é aqui que a história fica fascinante, porque os intérpretes ao longo de séculos foram conectando essas bestas simbólicas com uma sequência de impérios históricos, revelando o que parece ser um verdadeiro desfile de potências mundiais. Nessa interpretação, a coisa é bem direta. O leão com asas seria a Babilônia, nobre, veloz. O urso, mais pesado, representa a Medo-Pérsia, um poder duplo que conquistou 3 grandes territórios. O leopardo de 4 cabeças simboliza a Grécia, a velocidade de Alexandre o Grande e a divisão do império dele entre 4 generais. E por fim, a 4ª besta, aquela terrível com dentes de ferro, essa identificada como Roma, uma força que esmagava tudo, sem precedentes. E essa linha do tempo ilustra de forma brilhante essa sucessão histórica que a profecia descreve. A gente vê um império dominante dando lugar ao próximo, numa linha cronológica bem clara. Um surge e o outro vem em seguida. Agora, vamos para a próxima parte do mistério. Depois dos 10 chifres, que para muitos representam a fragmentação de Roma, aparece um símbolo novo e bem mais sinistro. A profecia, a partir daqui, foca totalmente nele. Essa figura é descrita de um jeito diferente das outras, sabe? E as ações dela se tornam o centro de quase todos os detalhes que vêm a seguir na profecia. Não é só mais um reino, é outra coisa, algo novo. A profecia dá várias características para identificar esse poder. Ele surge no meio das divisões de Roma, ele derruba 3 reinos, fala coisas contra Deus, persegue o povo de Deus e, olha que interessante, ele tenta mudar os tempos e a lei. Ele é retratado, então, como uma entidade que é tanto política quanto religiosa. E aí chegamos no ponto central dessa interpretação. A ideia é que o poder de Roma não simplesmente sumiu, não, ele se transformou num outro tipo de autoridade. Das ruínas da Roma política surgiu, como uma fonte coloca, o grande império moral na forma gigante da Igreja Romana. Agora a gente chega na parte talvez mais complexa desse quebra-cabeça todo: as linhas do tempo proféticas. Os intérpretes acreditam que elas só podem ser abertas, só podem ser desvendadas com uma chave bem específica. E para decifrar esse código é preciso uma chave. Os intérpretes dizem que essa chave é o chamado princípio dia-ano. A ideia, baseada em outros textos bíblicos, estabelece uma regra. Em profecias de tempo como essa, um dia simbólico é, na verdade, um ano literal. É essa chave que transforma períodos que parecem curtos em arcos imensos da história. A primeira linha do tempo tem a ver com o tal chifre pequeno. A profecia diz que o poder dele duraria 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Usando um cálculo antigo em que 1 tempo era um ano de 360 dias, a soma dá 1.260 dias proféticos. E aí, aplicando o princípio dia-ano, aqueles 1.260 dias viram 1.260 anos. Os intérpretes marcam o começo disso em 538 d.C., quando o poder papal se consolidou. E o fim, cravado em 1798, exatos 1.260 anos depois, quando o Papa foi preso por Napoleão, um evento que marcou o fim da supremacia política do papado. Só que isso leva a uma questão ainda maior, porque tem uma outra visão, lá no capítulo 8 de Daniel, que fala de uma linha do tempo muito, mas muito mais longa. Uma que o próprio Daniel não entendeu de primeira e que deixou ele doente, exausto. A chave para essa profecia maior, segundo os intérpretes, está numa profecia menor,
Uma profecia de 70 semanas, ou 490 anos, é apresentada como o ponto de partida. A lógica é que esse período menor foi cortado do período maior de 2.300 anos, ou seja, ele serve como o início e a chave para decodificar o resto. Essa linha do tempo é como se fosse uma chave mestra. O ponto de partida é 457 a.C., com o decreto para reconstruir Jerusalém. A partir daí, 483 anos depois, chegamos em 27 d.C., quando o Messias surge, um evento ligado ao batismo de Jesus. Bem no meio da última semana profética, em 31 d.C., ele é morto, o que se conecta com a crucificação. E a linha do tempo se fecha em 34 d.C., um evento que marca uma transição muito importante. Usando essa mesma data de início, 457 a.C., a profecia maior, a de 2.300 anos, vai se estender até o ano de 1844. E os intérpretes conectam essa data a um evento celestial, a purificação do santuário, que é vista como o início de uma fase de juízo, um juízo investigativo lá no céu, que foi previsto no próprio livro de Daniel. Certo. Então, depois de juntar todas essas peças, as bestas, os chifres, as linhas do tempo, qual é a mensagem final que se tira dessa visão tão antiga? O que tudo isso quer dizer no fim das contas? As fontes todas enfatizam que, apesar dos longos períodos de conflito, de perseguição que a profecia detalha, a conclusão, o final da história, é a instauração de um reino eterno para os santos. É uma mensagem de esperança, de vindicação final. Essa interpretação de Daniel apresenta um sistema bem detalhado, todo interligado, que nos deixa pensando. Será que a história se desenrola de acordo com o roteiro já escrito? A profecia oferece um mapa, ou é só uma lente que a gente usa para tentar dar algum sentido aos eventos caóticos do mundo? A questão fica no ar.